Quando a gente compara a lista recentemente divulgada pela Forbes das pessoas mais ricas do mundo com essa mesma lista 10 anos atrás, algumas coisas chamam a atenção. Aliás, há 10 anos, o sétimo mais rico do mundo era o Ike Batista. Mas ele não é o único, nem de país emergente e nem de setor de commodities. A gente tinha naquele momento um movimento onde a participação de americanos era muito menor do que é hoje. Nos últimos 10 anos, a economia americana disparada foi a que teve melhor desempenho. Em segundo lugar, puxada pelo setor de tecnologia. Então, mesmo quando a gente olha das 5 pessoas mais ricas, 3 delas são americanos de setor de tecnologia. Estou falando do Elon Musk, do Jeff Bezos e do Bill Gates. Aliás, desses, o Bill Gates já estava na lista, os outros não. Aliás, um outro que está entre os 5 maiores é o Warren Buffett, que é um investidor americano e que, ao longo desse período, ao contrário do que aconteceu historicamente, passou a investir pesado em tecnologia. Hoje a Apple é o maior investimento do Warren Buffett, a maior parte da carteira do Warren Buffett está concentrada em investimentos na Apple e há outras empresas de tecnologia. Quem está fora dessa lista entre os 5 maiores é o francês Bernard Arnault, da LVMH, um grupo de luxo. Ele já estava na lista também entre os 10 primeiros há 10 anos. Agora, por exemplo, a gente tinha o Carlos Slim, era o segundo mais rico do mundo, o mexicano, que hoje não aparece, que é o que eu dizia de uma menor representatividade de países emergentes. Isso, em geral, reflete movimentos cíclicos. Quando a gente olha movimentos de prazos de mais ou menos cada 10 anos da economia mundial, a gente vê o seguinte: a gente, em geral, tem ciclos onde setores de tecnologia puxam esse desenvolvimento, seguidos por ciclos onde há altas importantes de commodities e novos ciclos de tecnologia. Se a gente olhar um pouco para trás, antes desse último aqui que foi puxado por tecnologia, o anterior foi aquele boom de commodities que veio depois da entrada da China. A China entrou na Organização Mundial do Comércio em dezembro de 2001 e foi por isso que nesse período de 2002 a 2012 a representatividade de setores exportadores, setores, pessoas, empresas, negócios, países exportadores de commodities cresceu muito. Se a gente olha antes, quando pega o movimento da década de 90, foi o boom da internet, quando teve a formação da bolha da NASA, que acabou estourando, e as empresas.com. Então, antes dessa entrada de commodities, era dominado pelo setor de tecnologia e basicamente americano. Quando você volta antes disso aqui, mais uma vez, você teve que foi o movimento dos anos 80, que teve um movimento importante de elevação de preço de commodities, crise do petróleo, que inclusive levou a um movimento de inflação muito alta no mundo. E aí vem o meu ponto. A gente parece estar voltando para o movimento onde o ciclo de commodities vai se reforçar. Isso se vê com preços de commodities batendo recordes em quase todos os produtos commodities, seja no grupo de energia, seja no grupo de commodities minerais e metálicas, seja em commodities agrícolas. Inflação batendo recorde, a inflação nos Estados Unidos é a mais alta em 40 anos. No Brasil a inflação está bastante elevada e no mundo inteiro ela está muito elevada e ainda, na maior parte dos casos, subindo. Então, é provável que a gente tenha uma recuperação importante dos commodities. A diferença, desta vez, em relação ao que aconteceu nos anos 90, que teve o estouro da bolha da Nasdaq, é que, no caso de tecnologia, dessa vez, ali era uma tecnologia que havia revolucionado, que era a expansão da internet. Dessa vez a gente tem um monte. Então a gente tem a transformação digital, a gente tem o blockchain, a gente tem o 5G, a gente tem a internet das coisas, indústria 4.0, veículos autônomos, inteligência artificial, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, fica menos claro se dessa vez, talvez deve acontecer uma emergência do setor de commodities, como eu falei, mas isso não necessariamente quer dizer que o setor de tecnologia, pelo menos não ele como um todo, vai ter um desempenho tão fraco como o que aconteceu no que foi o estouro da bolha da Nasdaq. Mas é importante entender as oscilações e as mudanças ao longo desses ciclos, porque tudo indica que a gente está num ponto onde esses ciclos estão começando a inverter.